Boa noite. Vamos dar início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje nós iremos abranger dois tópicos que estão no segundo capítulo do livro, que são sexo virtual, sonhos eróticos. Lembrando sempre que aqui nós abordamos apenas alguns parágrafos de cada tema. Muito importante a leitura de toda a obra. Este livro Sexualidade e Saúde Espiritual, que é do Projeto Espiritizar, ele vai trazer de uma forma bem didática uma abrangência de esclarecimentos que não é muito comum nas obras espíritas. Lembramos que essa temática foi alvo de algumas obras, tanto da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, quanto de Divaldo Pereira Franco. Chico, nós temos algumas obras que já indicamos aqui e voltamos a indicar. Sexo e Vida, aliás, Vida e Sexo. Uma obra que é do espírito André Luiz e que faz parte da série de livros Vida no Mundo Espiritual, que é Sexo e Destino. No livro também No Mundo Maior, nós temos todo um capítulo a respeito desse tema que se intitula Sexo, é o capítulo 11. E pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, vamos encontrar subsídios muito importantes em Loucura e Obsessão, em outra obra que é um estudo de diversas passagens, tanto de palestras quanto de livros de Divaldo Franco, é o livro Sexo e Consciência. Então, há um material muito rico nessa área. E aí, sempre bom lembrarmos aqui, a doutrina espírita, ela não passa regras de conduta moral para ninguém, mas pelo fato de não só trazer-nos o entendimento profundo do Evangelho do Cristo, mas de mostrar na vida espiritual o resultado da conduta do homem quando ele está encarnado, não há como não trazer consequências e bastante esclarecedoras sobre o resultado da nossa conduta nessa área. Mas vamos para a nossa introdução com um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Extraído no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, o comentário de Emmanuel que se encontra no livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então, Emmanuel aqui nos chama a atenção a uma particularidade das mais importantes da revelação espírita. É que, trazendo para nós a essência do Evangelho do Cristo, o Espiritismo nos faz refletir, aprofundar o entendimento sobre as leis divinas, mas com a consequência que não se pode fugir. A consequência do esforço para a vivência daquilo que nós aprendemos. Ora, é justamente aí que João, no capítulo 13, versículo 17, ao dizer:
Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Torna inquestionável a importância da vivência daquilo que aprendemos na revelação espírita. E o mais importante de tudo é que a motivação para essa prática não é de maneira nenhuma para agradar as leis divinas ou para agradar o Senhor, mas é essencialmente para estabelecermos as possibilidades reais de felicidade para nós mesmos. Só estaremos de fato efetivando com êxito esse caminho que conduz à bem-aventurança ou à felicidade através da vivência do bem, do amor e da caridade que é colocado pela revelação espírita e que já fazia parte na exortação do apóstolo João no seu Evangelho. Que procuremos, no esforço de reconstrução dos caminhos em harmonia com as leis divinas, estarmos bem cientes de que esse esforço tem uma razão particular, a felicidade real que poderemos passar a usufruir à medida do êxito nesse nosso esforço. Bom, é justamente nesse trabalho de ressignificação de valores e de sensibilização à vivência da mensagem do Cristo que nós iremos agora abordar a nossa temática dessa noite, extraída do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Outro fenômeno que tomou uma proporção muito grande é o do chamado sexo virtual, feito por meio da internet, em que se mistura fantasias sexuais e práticas onanistas, com o objetivo de proporcionar a satisfação recíproca. Lembramos aqui que no nosso último estudo, se encontra aí no nosso canal no YouTube, foi abordado a questão do onanismo ou da masturbação. Em sequência a essa temática, a obra vai nos trazer agora os esclarecimentos em torno do sexo virtual, que está muito associado à prática do onanismo. É importante aqui voltarmos a destacar o seguinte: das experiências reencarnatórias que todos nós trazemos, há 3 pontos essencialmente delicados, aonde o homem, reiteradas vezes, teve quedas morais e espirituais. É justamente na conduta do dinheiro, poder e sexo. Essas 3 questões, elas se revestem de uma delicadeza singular no nosso esforço de despertamento espiritual. E é evidente que aquelas que dizem respeito à questão da sexualidade, que é abordada nesse livro que estamos comentando, merece de todos nós um cuidado especial. A grande maioria de nós, para não dizer a totalidade, trazemos de algum modo algum tipo de desequilíbrio nesta área. E agora, com o conhecimento da revelação espírita, o despertamento para a percepção da vida em termos espirituais vão nos dando todos os instrumentos necessários para que não voltemos a repetir erros em qualquer uma dessas áreas delicadas nas quais
normalmente já tivemos grandes quedas. Em particular, que nós estaremos abrangendo no estudo dessa noite, as relativas à conduta sexual. Então tem se ampliado muito a questão dos desequilíbrios associados ao sexo virtual e ao onanismo, face à intensificação possibilitada pela internet de alta velocidade, como se diz. E, na verdade, o mal não está na internet. Assim como o mal não está no dinheiro, nem no poder. A questão é a conduta do homem em relação ao uso dessas possibilidades que as leis divinas lhe colocam nas mãos. E, em relação a essa mistura de fantasias sexuais e práticas onanistas, na busca de satisfações sexuais, há um desvirtuamento dos objetivos das energias genésicas que estão sob a nossa responsabilidade. E é isso que nós iremos tratar nesse estudo. Inclusive, muitas pessoas casadas utilizam-se desse expediente para relações extraconjugais, acreditando que, como os encontros são virtuais, não ocorreria de fato uma traição. Compreendamos que a traição não está nas atitudes externas. Começa pelo pensamento. É importante aqui destacarmos que no conhecimento da realidade espiritual da vida, as energias mentais, formadoras através do pensamento, dos conteúdos mentais que alimentamos, manipula um tipo de energia que tanto interfere no mundo material quanto no mundo espiritual. Não é porque é apenas algo que está na nossa imaginação ou no nosso pensamento que não tem uma repercussão grave em ambos os mundos. Em verdade, como já no livro dos Espíritos é dito a nós, normalmente através do pensamento nosso, nós estamos permanentemente em contato com os espíritos. Ora, a consequência do uso dessas energias em termos de fomentar desequilíbrios na área da sexualidade, e ainda mais quando se tratam de pessoas que já estão vivenciando um relacionamento afetivo, um casamento, se traduz em termos reais em uma espécie de adultério, não alcançado pelas leis humanas propriamente ditas, mas, na verdade, inclusa nas leis divinas, nas leis morais. Prossigamos. Da mesma maneira que o onanismo não realiza e não preenche a prática do sexo virtual, também não realiza, ao contrário, promove grande vazio existencial. Porque novamente o indivíduo está buscando seu alto prazer, uma forma egoísta de se satisfazer. E, na verdade, é geradora, como aqui nós lemos essa advertência, é geradora de vazio existencial. Por quê? Porque todo desvirtuamento dos objetivos da vida que se chocam com as leis divinas, e nisso está a prática do sexo virtual, provoca no íntimo do homem um afastamento dessa ligação entre ele e os poderes maiores da vida, resvelando
mais cedo ou mais tarde, num certo sentimento de vazio interior, de ausência de plenificação na prática sexual dessa forma. O prazer saudável está na relação afetiva entre os parceiros, que antes de tudo se respeitam, se amam e querem um ao outro. Não na relação sexual apenas, mas para a troca de profunda afetividade, companheirismo e amor. Então, é muito diferente a satisfação propiciada pela sexualidade efetivamente exercida entre pessoas que se amam, daquelas que não se dão nessas circunstâncias. E, sobretudo, no sexo virtual ou na prática do onanismo. As leis divinas que buscam direcionar-nos à efetiva conquista da felicidade, da plenitude do existir, deixa isso para nós bem plantado na nossa consciência. Não há como desvirtuar-se das leis divinas sem haver certo peso de consciência, sem haver certo sentimento de culpa, de não se estar direcionando as energias genésicas de forma equilibrada. E isso se apresenta aqui. Na vivência sexual entre pessoas que se amam e são responsáveis, há uma troca de fluidos e de vibrações que preenche certo nível de bem-estar, de plenitude íntima, que evidencia a diferença profunda entre estarmos sob o amparo das leis divinas ou se em conflito com elas. Então não existe isso de termos uma qualidade de espiritualidade conosco se o nosso procedimento, o nosso comportamento vai de encontro às leis divinas. O resultado sempre será insatisfação, sentimento de culpa e a percepção de um desgaste energético pelo fato dessas energias terem sido subtraídas da sua função. E como mais adiante nós iremos ver, muitas vezes isso se dá sob aspectos de interferências espirituais obsessivas ou vampirescas, como se fala também, em relação às energias genésicas que temos. Então, é muito comum para aqueles que vivenciam esse desvio das energias genésicas a percepção de certo desgaste orgânico, de fraqueza, quando muitas vezes o que de fato se deu foi a subtração de energias fluídicas da pessoa. Percebemos que em tantas práticas como essas, o egoísmo está por trás de tudo. O egoísmo afasta as criaturas, faz com que elas busquem, primeiramente, as coisas para si, em detrimento dos outros. Então, o que está por trás da prática do sexo virtual, do onanismo, é o egoísmo exacerbado.
onde a pessoa está pensando exclusivamente no prazer dela, distanciando-se da harmonia com as leis divinas. É o egoísmo que promove esse tipo de comportamento. O egoísmo afasta as pessoas, fazendo desses mecanismos apenas meio de satisfação do corpo, acabando por não produzir a verdadeira satisfação espiritual. Então aqui o livro vai delineando de forma bem clara para nós por que é necessário estarmos atentos ao correto equilíbrio das nossas energias genésicas. Pelo fato de que há no desvio dessas energias a expressa ação do egoísmo nosso, resultante num desgaste fluídico, inclusive prejudicial à nossa saúde física, emocional e física. Outra prática que é vista como natural pelos sexólogos é o sonho erótico, incentivado como um hábito saudável de se extravasar a sexualidade. No momento do sono, há uma emancipação do espírito, que deixa momentaneamente o seu corpo e passa a viver a vida espiritual. Então, é importante aqui deixarmos bem evidenciados o conflito de entendimento que há entre boa parte da psicologia tradicional e de profissionais na área do sexo, dos sexólogos, e a percepção e o entendimento espiritual da vida que nós vamos obtendo com a doutrina espírita. De fato, o nível de atenção e de responsabilidade a que nós somos chamados, ao não atentarmos às observações da espiritualidade, vivenciamos de uma forma bem mais intensa os sentimentos de culpa e de consciência pesada, relativamente diminuídos para aqueles que apenas têm a noção do materialismo. Mas mesmo nesses, não há como se subtrair a um certo nível de consciência interior que adverte sempre que a criatura humana faz algo em desacordo com as leis divinas, alicerçadas na lei do amor. Então, o momento do sono, quando vamos fisicamente dormir, é um momento especial, que requer certos cuidados. Como iremos ver adiante, por dois aspectos. Os subsídios que estão no nosso inconsciente, pelo mau uso do sexo em nosso passado, nessa vida e em vidas anteriores, e as interferências espirituais obsessivas que facilmente se dão durante o repouso físico, na área da sexualidade. Os chamados sonhos eróticos possuem duas causas, uma íntima e outra obsessiva. A primeira está radicada no próprio espírito, que por movimentos íntimos de repressão não trabalha devidamente a questão sexual. Então, muitas vezes, o passado de desequilíbrio espiritual, sexual, que trazemos do passado
de outras encarnações, na vida atual, a nossa consciência fiscaliza e impede que tenhamos uma repetição de prática desequilibrada nessa área. Não obstante, os conteúdos que estão no nosso inconsciente e subconsciente podem emergir. O inconsciente mais o inconsciente profundo associado a vidas anteriores. O subconsciente ou inconsciente dessa vida em experiências da vida atual. E que muitas vezes, ao atingirmos uma idade adulta e, sobretudo, adquirirmos o conhecimento da espiritualidade, não admitimos mais vivenciar aquilo que antes podemos ter praticado. Mas aquilo não se apagou completamente na nossa mente. E quando vamos fisicamente dormir, esses subsídios podem vir à tona. Ou, como aqui é colocado, interferências espirituais de natureza obsessiva, induzindo-nos a desequilíbrios na vivência sexual e que, durante o repouso físico, assomam com mais frequência. E aqui diz, não trabalha devidamente a questão sexual. E se não trabalha devidamente a questão sexual, é porque na vida e na situação atual, os mecanismos da educação, da religião, da vida em sociedade, impede que o espírito repita certos desequilíbrios. Mas por não ter trabalhado adequadamente o seu entendimento nessa área, isso estabelece um nível de conflito íntimo que facilita a imersão quando ele vai dormir. É por isso que conteúdos como esse que estamos aqui compartilhando, é necessário refletirmos, meditarmos, para que tenhamos conscientemente mudanças de atitude, de comportamento e de pensamento, agora de uma maneira equilibrada e harmoniosa com os instrumentos que a doutrina espírita nos dá. E não apenas como ocorre, ou poderia ter ocorrido conosco antes, de submeter de uma forma repressiva instintos nessa área, quando o que mais gostaríamos era de expressá-los. Isso realmente é problemático. Mas, à medida em que nós vamos tendo a consciência espiritual decisiva em estabelecermos mudanças profundas em nós a respeito disso, aí sim, tudo começa a mudar. Mas, prosseguindo ainda nesse parágrafo, diz o seguinte: despreza esses assuntos, mas não pode viver sem os impulsos que o organismo lhe propele. E então a mente, que é um instrumento do espírito, traz aquilo que no subconsciente ele rejeita. E quando dorme, o subconsciente libera os arquivos. Então, ter sonhos eróticos sempre vai caracterizar aspectos de desequilíbrios nessa área que ainda não trabalhamos suficientemente e que ainda encontram no repouso do corpo ocasião para emergir em nossa mente durante os sonhos, guardando relativa lembrança do que houve ao despertarmos. Esse é um dos aspectos.
Porque o outro que ainda iremos ver agora são aqueles das interferências espirituais obsessivas. Sob a forma de sonhos reprimidos pelo próprio indivíduo, para que ele possa começar a prestar atenção devidamente, não mais reprimir, e sim sublimar, transmutar ou fazer o uso adequado das funções sexuais. Então agora, com o conhecimento espírita que vamos adquirindo nessa área, sabemos que não deve haver uma repressão, um sufocamento dessas energias, mas sim um redirecionamento delas pela nossa mente agora esclarecida e que utilizará dessas energias, como citamos em estudos anteriores, para trabalhos artísticos, para estudos aonde a nossa inteligência possa ser mais aplicada, para tarefas enobrecedoras da ação no bem, na caridade, que são também meios do ideal direcionamento das energias genésicas. Então, sublimar, transmutar ou fazer o uso adequado das funções sexuais. Em outros casos, são pessoas que comungam espiritualmente com as regiões inferiores da espiritualidade, locais em que espíritos vinculados às viciações sexuais o atraem. As vinculações sexuais produzem no indivíduo as memórias dessas experiências em forma de sonhos. Então, ocorre em muitas situações, quando a pessoa vai dormir, o seu espírito direciona-se por um nível de sintonia com regiões inferiores da espiritualidade, aonde a prática do sexo desequilibrado é estabelecido de forma intensa. E aí se estabelecem vínculos com esses espíritos que lá estavam, fazendo com que as memórias do que houve se guarde ao despertar. É claro que um cuidado especial com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente faz ao longo do dia, a utilização da prece, da oração, de uma leitura salutar, elevada, antes de dormir, facilitará-nos a busca de assistência espiritual elevada, de lugares espirituais estabelecidos para estudos, para a prática do bem, evitando o estabelecimento desses vínculos nocivos. Quando se trata de obsessões sexuais, o caso pode se tornar cada vez mais grave. O espírito encarnado está vinculado aos vampiros da espiritualidade, ou seja, espíritos muito ligados ao sexo e capazes de viciar os fluidos dos encarnados. Então, estabelecido processos obsessivos de natureza sexual com esses espíritos, a situação se torna muito grave para o encarnado, porque passa muitas vezes a haver uma subtração de energias vitais por processos vampirísticos de absorção pelos espíritos obsessores. E isso resulta muitas vezes não só num desequilíbrio físico, como também o surgimento de doenças
de determinados desequilíbrios orgânicos, pela nutrição e pela subtração dessas energias por parte desses espíritos doentes. Então esse assunto é um dos mais importantes e que nós queremos aqui deixar reiterado um incentivo para a leitura do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. É uma obra que inclusive nós temos à venda na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, mas que também pode ser comprado através da editora Espiritizar, pela internet. E esse tema nós continuaremos no nosso próximo estudo. Agradecemos àqueles que possam compartilhar essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite.